Oi, gente. Tô sumida aí do Instagram, dos Histórias Sistêmicas, também do YouTube. Muito trabalho por aqui, muitas curas, né? E consegui agora um tempinho, depois de um banho, de fazer esse vídeo para vocês. E eu fico aqui desse outro lado com uma vontade imensa de gravar vídeos e mais vídeos, porque cada constelação que eu abro, eu tenho vontade de contar para vocês todo esse processo para que sirva como testemunho e vocês possam abrir um campo de cura e de amor para a vida de vocês, né? E hoje eu venho falar que vamos dizer assim, dentro de um consultório, seja presencial, seja online, o que mais a gente vê, né, pelo menos a minha frequência, é de pessoas que vêm com questões com filhos, né? E que hoje é um termo bem usual dentro do judiciário, que é a alienação parental, mas que isso é muito recorrente, gente, muito recorrente mesmo, da relação da mãe com o filho ser uma relação truncada por conta da alienação parental, sem as mulheres perceberem, né? Então fica aqui também a dica de uma live que eu fiz, está aí no meu Instagram, no Dia das Mulheres, dia 8 de março, sobre esse processo de nós mulheres sermos essa fonte de amor para o nosso sistema, né? E é a partir dessa fonte de amor que esse vínculo do filho com o pai vai se dar. Mesmo que esse vínculo não precise ser presencial, mas é necessário que seja aqui, no coração do filho. Então, para você saber um pouco mais sobre todo esse processo, dá uma assistida lá na live do dia 8 de março, tem aí no Instagram, e você vai conhecer um pouco mais. E eu também vou gravar um vídeo para o meu canal do YouTube, eu vou falar desse mesmo tema, vou gravar hoje e vou postar hoje esse mesmo tema, sobre alienação parental, né? Sobre essa relação da mãe liberar o filho para amar o pai. E hoje a história sistêmica que eu trago para você conta exatamente isso, né? Eu atendi uma pessoa que ela veio constelar a relação dela com o filho. E ela me trouxe que o filho está muito rebelde, está agressivo, inclusive violento também com ela, né? Especificamente com ela. E eu pedi para ela trazer uma carta que representasse ela. Ela trouxe essa e colocou aqui. E uma carta para representar o filho. E ela colocou o filho aqui. Quem faz supervisão comigo em constelação familiar online com bonecos sabe que eu desenvolvi um método meu particular. Eu estou chamando, por enquanto, de método Elisângela Barbosa. E eu passo na supervisão 5 técnicas e as egrégoras desses bonecos. Então aqui, quando eu vi aqui, eu usei uma das técnicas. É claro que eu não vou poder falar aqui para vocês. E também não interessa, né? Quem é paciente, não interessa saber da questão técnica de como se dá a constelação, né? Mas eu pedi a ela para trazer uma outra carta, porque eu queria saber o que é que leva ela a ter um espaço tão distante entre ela e o filho. E ela trouxe essa carta aqui. Que eu transformei essa carta na mãe dela. E no final eu descobri que foi a mãe quem criou o filho dela, né? Então, assim, esse olhar aqui já deixava, uma primeira relação já deixava ela distante desse filho por conta dessa mulher que dá esse filho para essa mãe criar. Por N motivos, inclusive o motivo de evolução espiritual, né? Às vezes, quando uma mãe tem um aborto, vem uma filha e dá o filho para criar, como compensação dessa dor dessa mãe, né? Só que eu senti dela de trazer o pai desse menino. E eu falei, traga o pai do seu filho. E eu perguntei ela, onde é que você quer que eu coloque o pai? Ela falou, quero que você coloque no chão. Aí no chão. E eu falei, aqui no chão, aonde eu estou pisando? Ela disse, no chão, aonde ele precisa estar, sendo pisado. E eu fui lá e coloquei a cartinha no chão, como ela tinha me pedido, né? Tinha a cena que está no inconsciente do paciente, a gente tem que cumprir para que depois a gente ressignifique essa cena
e traga para ela um movimento maior, que é o movimento de amor. E quando ela fez esse movimento de deixar a carta aqui no chão, eu falei para ela assim: diga para o seu filho, enquanto mais eu pisar no seu pai, melhor para mim, porque assim eu me vingo. E ela olhou e falou: nossa, realmente é essa sensação que eu tenho, de pisar nele, de me vingar, né? E aí eu fui trazendo toda uma força filosófica da constelação para ela poder entender que a agressividade do filho era justamente essa exclusão do pai. Porque quando a mãe, ela decide, esse homem não é bom, por qualquer que seja o motivo, isso, mesmo que essa mãe não tenha verbalizado para o filho, mas o filho capta na alma que o pai não é bom. E a criança, quando ela vê que o pai não é bom, porque a mãe está dizendo que o pai não é bom, ela guarda isso como uma fidelidade à mãe, por uma necessidade também, porque a criança ela não vai poder arrumar as roupinhas delas e ir embora, dizer: ó, mamãe, eu quero amar meu pai e como a senhora não deixa, eu vou me embora. A criança não vai fazer isso, ela é pequena. Ela vê o adulto exatamente assim, ó, ele grande e ele pequeno. Então ele tem até um certo temor, né, desse adulto. E esse adulto quem é? É a mãe. Então quando o filho olha e vê que a mãe não concorda com o pai, ele, por enquanto, ele se fideliza à mãe. E ele diz: tudo bem, o meu pai não presta, não é bom. Só que a alma dele não vai sossegar enquanto ele não puder honrar o pai dele, independente de que esse homem tenha sido ou seja. Por quê? Porque é o pai que deu a vida. 50% foi o pai e 50% foi a mãe. Isso é genético. Então esse filho, ele vai copiar um comportamento do pai, mesmo que esse pai nunca tenha convivido com ele. E ele, a alma dele vai lá, a alma não tem fronteira, né? Igual a música. Música é a mistura das bandeiras. O amor não tem fronteiras, é meio de inspiração. Então a alma não tem fronteira. Ela vai até o pai e copia. Então toda a violência, toda a agressividade e rebeldia que esse filho tem, ou vai começar a diluir isso, é essa exclusão paterna. E aí eu perguntei para ela: você quer dialogar com esse ex-companheiro para que você possa dar o direito a esse filho de honrar a vida que recebeu dele? E ela concordou. E eu disse: onde é que você quer que eu coloque ele? Pode colocar ao meu lado. Então aqui, né, tem um fenômeno que a gente chama de fenomenologia. Dentro da constelação, o Bert pegou várias teorias para poder trabalhar. E o grande fenômeno aqui é que ele é azul, ela é azul e a mãe é azul. Então, esse caso aqui das histórias sistêmicas tinha duas forças de emaranhamento. Uma primeira força é ela ter excluído o pai desse rapaz. Uma segunda força é ela ter muita força masculina de atuação com o próprio filho. E aqui eu fiz um diálogo, né? Olha, eu cantei até uma música para ela, a música de Roberto Carlos, né? Então aqui eu fiz: você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Porque todo amor que a gente teve foi isso, gente. Foi um sonho, né? Um sonho imaginado, pensado. E quando não dá certo, a gente fica dentro da gente, a gente transfere a raiva que a gente tinha do ex para o filho. E daí eu fiz ela dialogar com o filho e dizer, né? Esse é o seu pai. E agora você tem toda a liberdade de honrar de onde você veio, do portal de vida que você tem. Você é 50% do seu pai e 50% da mamãe. E essa força é a força de cura. Eu não trabalhei com a mãe dela porque foi muito difícil aqui o trabalho com o ex. Eu estou relatando aqui para vocês de uma forma mais simples, mas ela negou muito quando eu dizia algumas palavras, houve muita negação. Não, eu não sinto isso, eu não quero isso, eu não honro a história. Então teve muito movimento aqui
de eu trabalhar ainda, desbloquear a raiva para poder o amor entrar. Depois que eu disse algumas palavras, foi que esse fluxo abriu para poder ela devolver para o filho a liberdade de honrar a vida que recebeu do pai. E dizer, agora juntos nós podemos ir, né? E eu fiz questão de colocar ela atrás da mãe, porque foi a mãe dela que criou esse filho por um tempo. Então é a honra também a essa mulher que se dedicou a esse filho, né? Então agora ela poder olhar para o filho com um olhar amoroso, de dizer, eu vejo em você o seu pai. E essa foi a frase que eu concluí a constelação e que eu levo para vocês, que houve separação de casamento ou de relações. E aqui foi uma relação que nem teve casamento, foi um namoro, um fica, e de repente engravidou e ele não disse que não iria assumir isso, né? Mas a força da mãe, independente do que aconteceu na relação, é a força do amor. É esse o convite que eu trago para vocês, de olhar para o seu filho e dizer, eu vejo o seu pai em você. E assim nós podemos continuar. Então é isso, gente. Mais uma história sistêmica aí, um pouco atrasada, mas essa semana minha agenda está bem cheia, mas eu vou ver se eu consigo dar conta de tudo que está tanto no Instagram como no meu canal de YouTube, Papo Sistêmico. Então eu também convido você para ir lá no canal do YouTube, se inscrever, curtir, comentar os vídeos, clicar no sininho que toda vez que eu postar um vídeo você vai receber a notificação. Então um grande abraço e até a próxima história sistêmica. Tchau, tchau!